gente, muito boa tarde. Globo Esporte chegando e o Fluminense é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Eliminou o Vasco com o brilho dos velhinhos do time. Ganso, 36 anos e Fábio, 45. Decidiram e colocaram o Flu na decisão. Ah, o amor entre rivais. Dá gosto de ver um tricolor e uma vascaína juntos. Até porque isso tá ficando cada vez mais raro. Por motivos de arquibancada, provocações aleatórias e afins, essa rivalidade explodiu nos últimos anos. O capítulo de ontem à tarde tem denúncias graves dos tricolores contra o navegador português que dá nome ao Clube de Regatas Vasco da Gama, morto na Índia no ano de 1524. É provocação do século XVI, amigo. Como se já não bastasse tanta polêmica, o primeiro finalista do Campeonato Carioca desse ano foi decidido numa tarde de trabalho duro para o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Com 1 minuto e meio de jogo, o Cauã Barros derrubou o Canóbio na área. Tentou fazer o corte, deu um totozinho no pé direito do Canóbio, a imagem da Globo mostra. Autorizado, partiu, René. A cobrança do René durou uma eternidade. 20 passinhos, 20 segundos. Tanto tempo que dá pra voltar lá na decisão por pênaltis da semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. Naquela, o René tentou vencer o Léo Jardim pelo tédio e deu certo. Na de ontem, o René repetiu a tática, trocou o lado e errou. René correu devagarinho pra bater pra fora. Vibra a torcida Cruz Maltina no Maracanã. Esse gol fez falta quando o Vasco pressionou e abriu o placar com o Robert Renan. O Bandeira até tentou anular, mas o VAR não deixou. Posição normal. Atenção, atenção! Gol! E foi o primeiro gol não apenas pelo Vasco, foi o primeiro gol da carreira do zagueiro de 22 anos. Um gol muito importante para mim e pro Vasco agora continuar trabalhando, que se Deus quiser no segundo tempo sai com a vitória. O Vasco precisava de mais um gol para garantir a vaga na final. E o Freitas fez um pênalti no Andrés Gomes. Até bem parecido com o do Cauã no Canóbio. O Brenner fez o simples, mas o Fábio pegou. Autorizado, Brenner, bateu, pegou o Fábio! Os batedores hoje têm muita qualidade, além de ter os dois cantos, o meio do gol também, então a gente tenta fazer uma leitura. Clássicos decisivos são sempre imprevisíveis. Esse Fluminense Vasco foi decidido nos pênaltis, mas não do jeito que o pessoal estava imaginando no fim da partida. No tempo regulamentar. E para um jogador que estava aqui entre os reservas do Fluminense, de resenha com a gente enquanto aquecia, até devolver isso para ele. Paulo Henrique Ganso. Nesse replay do pênalti do Andrés Gomes, dá pra ver a nossa equipe e o Ganso ali do lado. Do nada, o Maxi Cubeiras mandou o camisa 10 entrar em campo. Futebol é um negócio de maluco. A gente estava na resenha ali, vendo o lance do pênalti, falando se foi ou não foi. Quando eu olhei pro lado, você não tava mais. Como é que muda a chave pra começar? Não, tem que ter a cabeça, apesar da torcida, né, desse movimento todo fora de campo, a gente tem que ter a cabeça fria e estar preparado a todo momento. Então, nessa cabeçada do Gêmeos, a bola desviou no braço esquerdo do Cauã Barros. Outro pênalti dele. Gêmeos de cabeça, Cauã Barros na mão esquerda, pênalti pro Fluminense bater. O Ganso não iria desperdiçar uma chance assim. Vai pra bola, Ganso empata a decisão, enlouquece o torcedor do Fluminense no Maracanã e em todo o Brasil. Frieza, compostura e carisma para levar o Fluminense a mais uma final de Campeonato Carioca. O 34º título está logo ali, a um jogo de distância. A gente já viu que o René demorou um tempão para fazer a cobrança do pênalti, né? 20 segundos e 20 passos até bater. Vamos rever então, segundo a segundo, passo a passo? Canto esquerdo do goleiro, como de costume para os atletas canhotos. Vamos ver, tá autorizado, risca a frontal da grande área, olha pro goleiro, não dá pista, respira, se concentra, autorizado, partiu, René devagarinho pra bater pro gol, pra fora! Esperei ele, na minha visão era só acertar o canto que não dava mais tempo ele chegar, infelizmente bati pra fora. Mas é coisa do futebol, só erra quem bate, às vezes acerta, às vezes erra.
É isso, bola pra frente. Quem brilhou de novo foi o Fábio, 8ª defesa de pênalti dele, desde que chegou ao Flu em 2022. E o Fábio, minha gente, vocês sabem, é muito ídolo do Fluminense. A torcida do Flu tá mais do que acostumada a ver esse ritual do Fábio. Em todos os jogos, ganhe ou perca, o goleiro mantém a fé inabalável. É muita oração, né, e dependência de Deus, né? Podia fazer a defesa difícil, né? A cobrança bem difícil. Agora também descobrimos uma superstição do paredão tricolor. Pênalti pro Vasco. E ele estava ao lado da trave esquerda do gol, agachado e super concentrado, mentalizando a defesa na cobrança do Brenner. 41 pênaltis defendidos na carreira, salvo o Fluminense. Depois teve pênalti pro Flu, Ganso na cobrança. E lá estava o Fábio, do outro lado do campo, sozinho, agachado ao lado da trave esquerda. Vai pra bola, gol! Gol do Fluminense e as mãos voltaram para os céus. Logo veio o abraço do Gemes, outro do Guga e mais um do Ganso, que cruzou o campo só para cumprimentar o goleiro em reconhecimento. O resultado vinha sendo adverso, depois a gente conseguiu empatar, né? Mas o importante é poder ajudar ao máximo todos. E não era o dia do Freitas, gente. Fez o pênalti e por pouco não foi expulso. No segundo tempo, ele recebeu um passe do Hércules, aí ó. Errou o domínio e se complicou. Teve que apelar para falta no Rojas. O time do Vasco queria o cartão vermelho para ele, mas o árbitro só deu o amarelo nesse lance. No fim do jogo, o Andrés Gomes ficou louco com a derrota do Vasco. O juiz pegou a bola para encerrar. O Andrés ficou ali, ó, em cima, tentando espiar o tempo no relógio. Depois do apito, ele esbravejou de vez, saiu reclamando muito. Deu trabalho para os companheiros acalmarem ele, hein? Olha, uma fúria mesmo. Ó, essa é a 6ª final de Carioca que o Fluminense chega dos últimos 7 anos. Enfrentou o Flamengo em todas as outras 5. E tudo leva a crer que vai ter Fla-Flu de novo na final desse ano. O Palmeiras venceu o São Paulo na Arena Barueri e tá na 7ª final seguida de Paulistão. Palmeiras e São Paulo em Barueri. Recorde de público do estádio. Festa bonitona da torcida do Palmeiras. E, claro, as polêmicas de arbitragem. Esse clássico costuma ser cercado por elas. No Paulistão do ano passado, o Palmeiras eliminou o São Paulo depois de vencer por 1-0 com esse pênalti polêmico do Arboleda no Vitor Roque. No último encontro no Brasileirão, outro lance que repercutiu: a não marcação desse possível pênalti do Alan no Tapia. Dessa vez não foi diferente. A primeira polêmica rolou no início do segundo tempo. O Palmeiras já vencia por 1-0 com um gol do Maurício. O São Paulo estava no ataque com o Lucas, quando a bola encostou no braço do Gustavo Gomes, dentro da área. A árbitra, Daiane Muniz, mandou o jogo seguir. Pelo menos poderia ter ido olhar no VAR, né? O Palmeiras fez o segundo com Flaco Lopes. Pouco tempo depois, outra decisão da arbitragem causou discussão. Dessa vez para o lado do Palmeiras. Disputa na área e a Daiane marcou pênalti do Marlon Freitas nesse lance com o Bobadilha. O nosso adversário entra outra vez no jogo no lance duvidoso. Caleri cobrou 2-1. Não atrapalhou a festa do Palmeiras, que foi melhor em campo e vai disputar a 7ª final seguida do Paulistão. Bora ver outros confrontos decisivos pelos estaduais. Tudo azulzinho na Arena do Grêmio pro clássico contra o Internacional. Inclusive, o que é isso, gente? A Smurfette. Imagina quanto tempo deve ter demorado para tirar essa tinta toda. E deve ter durado. Já não dá para dizer o mesmo sobre a amizade entre Luiz Castro e Pesolano. Pouco mais de 30 minutos separam esse abraço dessa treta aí entre os técnicos. O negócio ferveu.
A confusão começou depois que o Bernabéu derrubou o Amuso e interrompeu essa chance clara de gol. Vermelho direto. Com 1 a mais, ficou fácil para o Grêmio, que fez 1-0 com enamorado. 2-0 com o Amuso e 3-0 nesse gol contra do Vitor Gabriel, depois do chute do Carlos Vinícius. Vai com uma baita vantagem para o jogo da volta da final do Gauchão, lá no Beira-Rio. Valeu a pena, hein, Smurfette? Já no Clássico Mineiro entre Atlético e América, não teve gol no tempo normal. O jogo foi para os pênaltis. E o Everson viveu uma noite de herói. O goleiro, que já tinha mostrado em outras oportunidades que manda bem tanto com as mãos como também com os pés, foi lá e fez de novo. Pegou 2 cobranças. Emerson pega mais uma! E bateu o pênalti decisivo do Galo. Everson, herói nas defesas, herói também na última batida. O Atlético vai disputar a final do Mineiro contra o Cruzeiro no próximo domingo. Nas outras finais de estaduais envolvendo times da primeira divisão do Brasileiro, a Chapecoense perdeu por 3-1 para o Barra e vai com uma desvantagem grande para o jogo da volta da decisão do Catarinense. Rolou até fusão na comemoração. Saudades flamenguistas. Já na partida de ida da final do Paraense, o Remo foi derrotado pelo Paysandu por 2-1. E deu ruim para o técnico Osório, hein? Depois dessa derrota, o Remo demitiu o técnico colombiano Juan Carlos Osório. Foram apenas 14 jogos no comando do time. O Vasco da Gama segue no mercado em busca de um novo treinador para a sequência da temporada. Após ter uma proposta recusada por Renato Gaúcho, a diretoria cruzmaltina passou a avaliar outras alternativas e já trabalha com um plano B definido. O nome que ganha força nos bastidores é o de Roger Machado, de 50 anos, que está livre no mercado desde quando deixou o Internacional. No clube gaúcho, iniciou o trabalho com bons resultados, mas acabou demitido no decorrer da temporada passada. Roger acumula passagens por clubes de peso do futebol brasileiro, como Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras. A experiência em grandes ambientes e o perfil de trabalho voltado para a organização tática são pontos considerados positivos pela cúpula vascaína. Eliminado do Campeonato Carioca e atualmente na última colocação do Brasileirão, o Vasco tenta acelerar a definição do novo comandante. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. Você aprova a contratação do técnico Roger Machado para comandar o Vascão? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.